aceitando ou não como vontade de Deus. R.S. Sproul. Ficamos abismados de que, mesmo à luz de registros bíblicos tão claros, alguém ainda tem a audácia de sugerir que é errado para aqueles que sofrem no corpo ou na alma expressar suas orações por libertação em termos de "se for da tua vontade". Dizem que quando a aflição chega, Deus sempre deseja a cura, que ele não tem nada a ver com o sofrimento e que tudo o que devemos fazer é reivindicar a resposta que buscamos pela fé. Somos exortados a exigir o sim de Deus antes que ele o pronuncie. Fora com tais distorções da fé bíblica. Elas são concebidas na mente do tentador, que deseja nos induzir a transformar a fé em mágica. Nem todo amontoado de discurso piedoso pode transformar tal falsidade em doutrina verdadeira. Às vezes Deus diz não. Às vezes ele nos chama para sofrer e morrer, mesmo quando desejaríamos exigir o contrário. Nunca outro homem orou mais veementemente que Cristo no Getsemane. Quem acusará Cristo de não ter orado com fé? Ele colocou seu pedido diante do Pai, suando sangue: "Passa de mim este cálice". A oração de Jesus era direta e sem ambiguidades. Ele gritou por alívio. Ele pediu que o cálice terrivelmente amargo fosse removido. Cada centímetro de sua humanidade se encolhia diante do cálice. Ele implorou a seu Pai que o libertasse do seu dever, mas Deus disse não. O caminho do sofrimento era o plano de Deus, era a vontade de Deus, era a sua vontade pura e inalterada. A cruz não era uma ideia de Satanás. A paixão de Cristo não foi resultado de contingências humanas, não foi uma maquinação acidental de Caifás, Herodes ou Pilatos. O cálice foi preparado, entregue e administrado pelo Deus onipotente. Jesus qualificou sua oração: "se for a tua vontade". Jesus não apresentou e reivindicou. Ele conhecia seu Pai muito bem para saber que esta poderia não ser a sua vontade. A história não termina com as palavras: "E o Pai se arrependeu do mal que havia planejado, afastou o cálice e Jesus viveu feliz para sempre". Tais palavras se aproximam da blasfêmia. O Evangelho não é um conto de fadas. O Pai não entraria em acordo sobre o cálice. Jesus foi chamado para tomá-lo até a última gota, e ele o aceitou. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Lucas 22, versículo 42. Este, contudo, é a suprema oração da fé. A oração da fé não é uma ordem que colocamos diante de Deus. Não é a presunção de um pedido atendido. A autêntica oração da fé é aquela que se assemelha à oração de Jesus. É sempre apresentada no espírito de submissão. Em todas as nossas orações devemos permitir que Deus seja Deus. Ninguém diz ao Pai o que deve fazer, ninguém, nem mesmo o Filho. Orações devem ser sempre pedidos feitos com humildade e submissão à vontade do Pai. A oração da fé é a oração da confiança. A própria essência da fé é confiança. Confiamos que Deus sabe o que é melhor. O espírito de confiança inclui o espírito de disposição para fazer o que o Pai deseja que façamos. Esse tipo de confiança foi personificado em Jesus no Getsemane. Embora o texto não seja explícito, é claro que Jesus deixou o jardim com a resposta de Deus para o seu pedido. Não há nenhuma blasfêmia ou amargura. Sua comida e sua bebida eram fazer a vontade do Pai. Desde que o Pai disse não, estava resolvido. Jesus se preparou para a cruz. Não fugiu de Jerusalém, mas entrou na cidade com um semblante determinado. Uma palavra de R.S. Sproul: aceitando ou não como vontade de Deus.